Bom, pastor Átila. Beleza, bom, vou começar de trás para frente com o que ele falou. Em primeiro lugar, ele disse que o sábado é notório no Novo Testamento. Eu gostaria que o senhor mostrasse um versículo onde o sábado está sendo ordenado guardar. E, por gentileza, não use Mateus 24, 20, porque lá o texto diz: orai para que a vossa fuga não seja no sábado ou no inverno. Eu tenho certeza que o senhor não guarda o inverno. Até porque, para ser um mandamento ali, precisa de um imperativo para guardar o sábado. O imperativo ali é orai, proselkeste. O imperativo grego ali está para orar. Não tem mandamento nenhum nesse texto. Mas o nome dele em vão. Ah, mas como isso? Não, porque não está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aliás, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há embaixo na terra, nem acima no céu, nem nas águas. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Onde que está essa ordem desse jeito no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Onde que está no Novo Testamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Em lugar nenhum. Ah, não, mas você vai responder da seguinte forma: não, existem textos que implicam... Não, se a gente deve adorar a Deus, então você não pode adorar um outro que não seja Deus. Sacrifício salvífico de Cristo, com uma condição para a salvação. Eu tenho pelo menos 7 pontos importantes para dizer o porquê que eu não concordo com essa obrigação da guarda do sábado para o cristão no sentido soteriológico. Em primeiro lugar, Deus trabalhou no sábado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz que ele concluiu a sua obra no sábado. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em segundo lugar, o mandamento do sábado foi instituído para os judeus depois da saída do Egito. E Deus disse que era um sinal para sempre entre ele e os judeus. Tão verdade isso, que somente depois do Egito esse mandamento foi dado. Abraão, Isaac, Jacó não guardaram o sábado como obrigação. Obviamente não. O pastor Ezequiel não vai conseguir me provar que antes do Egito alguém guardou o sábado. Em quarto lugar, a igreja, desde os tempos dos apóstolos, pastor César e os demais ouvintes, se reuniam aos domingos, no primeiro dia da semana. E em quinto lugar, nós vamos ver que as leis do Antigo Testamento, elas deviam continuar até a vinda e a morte de Cristo, na verdade. A partir dali, nós fomos resgatados, Paulo disse em Gálatas, da maldição da lei, no capítulo 4. E em sexto, nós temos um texto claro que eu gostaria muito que o nosso querido pastor Ezequiel trabalhasse conosco esse texto de Colossenses capítulo 2 e os versos 16 e 17, dizendo que o sábado é uma sombra das coisas futuras, qual o corpo é Cristo. Cristo cumpriu esse sentido. Sábado é uma sombra. E em sétimo lugar, para eu voltar a palavra para o pastor, essa doutrina defendida pelos adventistas pareceu bem para Joseph Barthes, pareceu bem para Ellen White, mas não pareceu bem ao Espírito Santo. Como isso, pastor Átila? Em Atos capítulo 15, chamado Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, houve uma contenda por causa dos fariseus ebionitas que se infiltraram no povo e estavam tentando forçar os gentios a guardarem a lei. Os apóstolos fizeram uma votação, chamaram, Pedro veio dar o testemunho do que aconteceu na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Barnabé e Paulo contou o ministério de Paulo entre os gentios e eles chegaram à conclusão que nem os judeus, discípulos que eram judeus, conseguiram guardar os mandamentos da lei. Era pesado para eles. E no verso 28 e 29 o texto diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro cargo. Então essa doutrina equivocada sempre foi um problema, por exemplo, para o ministério de Paulo. Os judaizantes sempre trouxeram problemas, por isso Paulo escreve Gálatas, Romanos, o autor de Hebreus teve problema com os fariseus ebionitas e etc. Okay. Por esse motivo, nós não estamos obrigados a guardar o sábado no sentido soteriológico. Pastor Ezequiel Gomes está contigo agora. Bom, sem sombra de dúvida, o sábado deve ser guardado por todos os cristãos, por razões bastante simples de serem compreendidas. O primeiro ponto é que o sábado faz parte dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos estão explicitamente e implicitamente defendidos em todos os escritos do Novo Testamento. Inclusive, se você analisar a própria morte de Jesus, quando Jesus morre, os seus discípulos continuam guardando o sábado conforme o mandamento segundo Lucas capítulo 23.
Quando Jesus fala do futuro, ele fala para as pessoas orarem para que X coisa não aconteça no inverno ou no sábado, inclusive levando em conta que se deve levar esse mandamento em conta no futuro. 1 João capítulo 3, verso 4, por exemplo, diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Desta forma, como seria possível que um mandamento da lei de Deus transgredido não mais fosse pecado? Inclusive, né, essa ideia soteriológica da guarda do sábado. O sábado tem a posição na soteriologia como qualquer dos outros mandamentos. Ninguém é salvo pela guarda dos mandamentos. Ninguém é salvo porque não adultera, ou não rouba, ou não mata, ou não mente, ou guarda o sábado, não idolatra, não cobiça o que não é seu e coisas do tipo. Entretanto, todas as pessoas que já transgrediram esses mandamentos precisam do perdão dos pecados que Jesus adquiriu na cruz. Porque de outra forma, se você não tem lei, inclusive, você nem tem do que ser perdoado. Vamos dizer que a lei de Deus fosse abolida na cruz, por exemplo. Então Jesus morreu por nós, ele cumpriu a lei. Então agora tudo que pertence a esta lei não mais é pecado, no sentido de não é mais obrigatório. O assassino hoje não estaria sob nenhum pecado diante de Deus. O ladrão hoje não estaria nenhum pecado diante de Deus. Assim como o transgressor do sábado não teria nenhum pecado diante de Deus. Porque se ele levou na cruz e acabou aquele mandamento como obrigação, inclusive os mandamentos de Deus todos, não somente o sábado, se tornariam coisas absolutamente... Se você quiser fazer, tudo bem, mas se você não quiser fazer também, tudo bem. O que importa é a graça de Deus ou você salve, coisas do tipo. E por exemplo, pareceu bem a Ellen White que guarde o sábado, mas ao Espírito Santo não, em Atos capítulo 15. Vejam, existem inúmeras instruções aos cristãos que não estão contidos em Atos capítulo 15. Por exemplo, lá em Atos capítulo 15 não se fala que o cristão não deve matar. Mas é óbvio que o cristão não deve matar seguindo a lei de Deus. Aí você fala que Paulo inclusive escreveu Romanos, Gálatas para defender essas ideias. Lá em Romanos capítulo 13, Paulo vai defender no ápice da sua argumentação teológica que o cumprimento da lei de Deus é o amor. O amor, ele não é uma coisa opcional entre os cristãos. Ele não é uma coisa só se você amar, tudo bem. Se você não amar também, tudo bem. Não tem problema nenhum. Não. E o que é o amor? Como que o amor é definido e resumido? Como guardar a lei de Deus. É o oposto do tipo assim, não, ame, porque aí se você amar, você pode transgredir a lei de Deus à vontade. Sequer é possível que isso aconteça. Por quê? Porque o cumprimento da lei de Deus é o amor. E isso, obviamente, inclui também a guarda do sábado. Existe um pouco de polêmica sobre mandamentos do Antigo Testamento em relação ao culto, à ordem civil, a algumas questões de costumes judaicos que tem a ver com a terra. Isso, de fato, pode ser questionado nessa divisão entre Antigo e Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, inclusive em Hebreus capítulo 8, fala que a nova aliança é feita com a casa de Judá. E em que consiste a nova aliança? Em Deus imprimir a lei de Deus no coração das pessoas. E aí quando você chega lá em Apocalipse, quem é o povo de Deus? São os que têm fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus, demonstrando que não há contradição entre essas coisas. E a fé em Jesus implica a obediência aos mandamentos de Deus, assim como o Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Você diz que você tem fé, mas eu tenho obras. Com a minha obra eu mostro a minha fé. Quem guarda o sábado tem fé que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quem guarda o sábado crê que Jesus é o Senhor do sábado, ele não é o Senhor do domingo. Você fala que a igreja se reunia no domingo, mas a igreja se reunia todos os dias, segundo Atos capítulo 2. Isso não quer dizer que se guarda todos os dias, até porque a Bíblia é muito clara. 6 dias trabalharás e o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, é o dia que você vai guardar. E inclusive, aquilo que os profetas defendem como o sábado sendo o selo de Deus, também é fundamento para a igreja, segundo Efésios capítulo 4. Bom, pastor Átila. Beleza, bom, vou começar de trás para frente com o que ele falou. Em primeiro lugar, ele disse que o sábado é notório no Novo Testamento. Eu gostaria que o senhor mostrasse um versículo onde o sábado está sendo ordenado guardar. E por gentileza, não use Mateus 24, 20, porque lá o texto diz: orai para que a vossa fuga não seja no sábado ou no inverno. Eu tenho certeza que o senhor não guarda o inverno. Até porque, para ser um mandamento ali, precisa de um imperativo para guardar o sábado. O imperativo ali é orai, proseucheste. O imperativo grego ali está para orar. Não tem mandamento nenhum nesse texto. Em segundo lugar, ele disse: Jesus guardou o sábado, Paulo guardou o sábado. Ora, Jesus guardou o sábado porque ele era judeu. Jesus também se circuncidou. O senhor é circuncidado, pastor? Não. O Jesus também fez o mandamento do filho.
ou filho do mandamento, que é o bar mitzvah, o senhor fez? Também não. Então, Jesus guardou o sábado, tem que guardar porque ele guardou. Ele guardou porque ele era judeu. Os apóstolos guardaram o sábado, possivelmente, pelo mesmo motivo, porque eles eram judeus. Em terceiro lugar, o senhor diz sobre Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é uma prova contra o Senhor. O derramar do Espírito Santo foi derramado num dia de domingo. O primeiro culto que aconteceu no Novo Testamento foi no domingo. O segundo culto também foi no domingo. Jesus se manifestou 5 vezes no primeiro domingo e mais uma vez no segundo domingo. Então nós temos claramente, sobre a igreja se reunir todos os dias, pelo menos interessante que em Atos capítulo 20, verso 7, em 2 Coríntios capítulo 16, verso 2, nós vamos ver ele se reunindo no dia do domingo. Outro ponto que o senhor disse também, que eu acho muito ruim a sua fala nesse sentido, por quê? O senhor disse, se a pessoa cometer adultério, então não é pecado. O problema, pastor, é que nós temos 9 vezes no Novo Testamento advertência contra a cobiça, 4 vezes contra o falso testemunho, 6 vezes contra o furto, 12 vezes contra o adultério. O senhor disse, se alguém adulterar, então não é pecado. No Novo Testamento tem 12 vezes advertência contra o adultério. Nós temos 6 vezes contra o homicídio, 4 vezes para não tomar o nome do Senhor em vão. Nós temos 4 vezes. Esse eu vou querer ver. Só quer um texto? Anota aí, vou te dar 4. Tiago, capítulo 5, verso 12. 1 Timóteo 6:1. Mateus 6:9, na oração do Pai Nosso. 1 Timóteo 6:1. Devagarzinho para só anotar. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, verso 12. Timóteo, capítulo 6, verso 1. Mateus, capítulo 6, verso 9. E Mateus, capítulo 5, do 33 ao 37. Anote aí, senhor. Depois a gente vai conferir esses textos. Inclusive, quero citar só um desses. Mateus 6:9, quando Jesus disse bem assim, ó. Pater remon roentois oranóis hagiosteto tonomasso el teto rebaselesu. Hagiosteto tonomasso é santificado seja o teu nome. Outro ponto que nós temos no Novo Testamento, 12 vezes para honrar pai e mãe, tá mostrado lá. 12 vezes contra a idolatria e 50 vezes de adorar somente a Deus. Cadê um do sábado? Não tem. Sobre Atos capítulo 15, eu vou ler o texto porque eu acho que o senhor leu Atos capítulo 15, como o senhor fez com Romanos capítulo 13. O senhor parou no capítulo 13 de Romanos, por exemplo, é só o senhor continuar para o 14. No 14, olha o que Paulo vai dizer no 14. Uns guardam dias, outros fazem acepção de dias, outros não. Quem faz, para Deus o faz. Só o senhor continuar lendo no capítulo 14. O senhor citou Atos capítulo 15, eu gostaria de ler rapidinho. Eu acho que eu tenho um tempo disponível. Sim, olha o que os próprios apóstolos dizem, verso 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar. Isso, a doutrina que o senhor está assinando é uma perturbação. Dentre os gentios que se convertem a Deus, é o texto que está dizendo. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue. Aí no verso 28, olha só. 29, 28, 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardar. Bem vos vá. Cadê o sábado aqui? Não tem. Só me mostra por gentileza, texto do Novo Testamento que fala sobre o sábado. Ezequiel. Perfeito. Eu vou começar também de trás para frente. Bora. Você falou, inclusive, que existem não sei quantas citações do Novo Testamento que fala para o cristão honrar pai e mãe. Mas Atos capítulo 15 que você acabou de ler não fala isso. Atos capítulo 15 fala assim, nós não vamos impor encargo algum além de abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Onde que está o mandamento aqui, honrar pai e mãe? Ele não existe? Então ele não é significativo? Aí você vai dizer que não, porque ele existe em outros contextos. Não é essa a sua argumentação? Ou seja, quando o sábado não está presente aqui, isso aqui é uma prova que o sábado não importa para o gentil. Mas e aí? A Bíblia contém inúmeras referências à guarda do sábado em outros textos. Não é necessário estar aqui para que o cristão guarde o sábado, tanto quanto aqui não diz que o cristão não deve matar. Você fala, não, mas tem não sei quantas citações do Antigo Testamento para o cristão não matar. Ou seja, o cristão não deve matar, mas não está escrito aqui. E por que o sábado segue uma lógica diferente dessa? Não pode ser. Até porque Tiago capítulo 2, versos 10 a 12, vai falar que os 10 mandamentos formam uma unidade. E quem transgredir um deles é igual a transgredir todos ou qualquer outros deles. Então a ideia é, você não adultera, mas você mata. Você que mata é culpado de transgredir a mesma lei que diz não adulterarás. Não no sentido de você ser adúltero, mas no sentido da unidade da lei. Se Tiago fosse um crente nas doutrinas que você está supondo crer, Tiago seria um herege.
O Tiago estaria dizendo o quê? Que não pode transgredir um dos 10 mandamentos, sim. E aí não é como transgredir todos, aliás, é como transgredir nenhum, é como se o mandamento nem existisse. Não existe esse tipo de argumentação. Outra coisa, você fala que então, você quer um mandamento notório, explícito no Novo Testamento, como uma ordem, lembra-te do dia de sábado para o santificar, guarde o sábado, e se você não encontrar essa ordem nos termos que você quer, você infere que o sábado então não deve ser guardado, não precisa ser guardado. Entretanto, os primeiros 4 dos 10 mandamentos não acontecem em forma de ordem no Novo Testamento. Por exemplo, você mesmo quando citou o Pai Nosso, santificado seja o teu nome, você não citou um texto que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Perceba que o texto do Novo Testamento não é idêntico ao texto do mandamento. Ah, não, para ser válido no Novo Testamento tem que estar escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque alguém poderia argumentar assim: não, eu posso santificar o nome de Deus em vão, mas de vez em quando também eu posso tomar o nome dele em vão. Ah, mas como isso? Não, porque não está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aliás, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há embaixo na terra, nem acima no céu, nem nas águas, não as adorarás, nem lhes darás culto. Onde que está essa ordem desse jeito no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Onde que está no Novo Testamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Em lugar nenhum. Ah, não, mas você vai responder da seguinte forma: não, existem textos que implicam... Não, se a gente deve adorar a Deus, então você não pode adorar um outro que não seja Deus. Não, você tem que santificar o nome de Deus, então você tem que não tomar o nome de Deus em vão. Você vai dizer o seguinte: que textos que falem daquele tema, sem explicitamente repetir a ordem, são válidos, para dizer que o mandamento é válido. Então eu vou dizer que todas as menções do Novo Testamento ao sábado fazem a mesma coisa. Quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, então está validando a guarda do sábado. Quando ele fala para orar para que a fuga não aconteça no sábado, ele está validando a guarda do sábado. Isso não tem que ver com guardar inverno. Quando Jesus fala a referência a inverno e sábado, o sábado tem uma referência que o inverno não tem. Em nenhum momento da lei de Deus diz para você guardar o inverno. Então, obviamente, a razão pela qual Jesus fala para orar, para que a perseguição não caia no inverno, é um motivo que não é idêntico à da guarda do sábado. Mas o fato é, quando ele diz para você orar por uma coisa que vai acontecer no futuro, 30 anos depois, 50 anos depois, 1000 anos depois, para você orar para que aquilo não aconteça no sábado, é porque o sábado vai ser válido até lá na frente. Todas as vezes que Paulo, então, estava na sinagoga no sábado, quando em Atos 16 Paulo sai do lugar de oração, aliás, sai da cidade de Filipos e vai para um lugar de oração no sábado, que era um lugar que não tinha nem sinagoga, e no sábado ele vai procurar um lugar para oração. Outra coisa, em Atos 25 verso 8, Paulo diz que ele não cometeu nenhum pecado contra as leis dos judeus. Significa que ele guardou todos os sábados, porque se ele não tivesse guardado um, ele não poderia dizer isso, ou ele seria um mentiroso na palavra de Deus. Então o sábado ele simplesmente faz parte da lei de Deus, e por exemplo, Romanos 13 e Romanos 14 não podem estar em contradição. Quando Paulo defende em Romanos 13 que o cumprimento da lei de Deus é o amor, como é que ele pode dizer um capítulo depois que não, essa lei de Deus aqui, ela é opcional, com a implicação de que se você transgredir não tem problema nenhum, até porque mostra pra mim a palavra sábado em Romanos 14. Não vai existir, né? Bom, eu comecei o bloco com o pastor Átila. Eu vou fechar esse bloco com o pastor Ezequiel, porque se eu vou dar a palavra pro Átila, pro Ezequiel de novo, vai ultrapassar o tempo. E a gente volta no segundo bloco